Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações em Cristo Jesus. Quando o peso da responsabilidade se torna grande demais, será que tentar resolver tudo sozinho é realmente sinal de força? A sabedoria também está em aprender a compartilhar responsabilidades. Quantas pessoas se sobrecarregam por achar que só ela dá conta? Enquanto ela pode aprender a delegar. Um líder de verdade, ele sabe delegar. Ele conhece os seus liderados e quais são as aptidões de cada um, para que ele delegue, faça toda a gestão e ele consiga fazer o seu trabalho de líder. No nosso texto hoje, nós trazemos um exemplo impactante, descrito no livro de Êxodo, capítulo 18. Vamos à nossa leitura? Jetro, sogro de Moisés, sacerdote de Midian, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor o havia tirado do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu, com seus 2 filhos. Um deles se chamava Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. Também todas as dificuldades que tinham enfrentado e como Deus os livrara, libertando-os das mãos dos egípcios. E disse-lhe: bendito seja o Senhor que libertou vocês das mãos dos egípcios do faraó, que livrou o povo das nações dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é que você está fazendo? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Você e seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode escutá-la sozinho. Agora, ouça o meu conselho e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão
sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como os líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levaram a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua terra. Aqui é um momento importante na caminhada do povo de Deus no deserto. Após a libertação do Egito, as primeiras experiências de provisão, encontramos um lugar significativo entre Moisés e Jetro. Jetro, ao chegar ao acampamento, traz Zípora e os filhos de Moisés. E ao ouvir tudo que Deus havia feito, ele reconhece a grandeza do Senhor e celebra essas maravilhas. Ao observar a rotina exaustiva, Jetro percebe algo importante. Moisés estava sobrecarregado. E então ele traz um conselho com sabedoria. Ele orienta Moisés que aquele modelo que ele estava usando não era saudável, que ele deveria escolher entre o povo homens que fossem capazes, íntegros, para ajudá-lo a julgar as causas do povo. Assim, as questões mais simples seriam resolvidas por esses líderes, enquanto apenas os casos mais difíceis seriam levados a Moisés. E Moisés ouve o conselho e organiza conforme o seu sogro o orienta. No final, ele constrói um sistema de liderança que permite que o povo seja cuidado e que a missão continue de forma saudável. Assim é um bom líder. O líder não é aquele que faz tudo, que manda tudo e que ele só faz tudo sozinho, mas ninguém pode fazer nada. Um líder é aquele que conhece a capacidade de seus liderados e dentre os liderados ele escolhe alguém capaz de auxiliar no trabalho. E foi isso que Jetro orienta Moisés. E Moisés foi humilde, capaz, humilde no sentido de ouvir e de aplicar a sabedoria de Jetro na relação dele com o povo de Israel. Deus nos ensina que liderança, vida, missão não devem ser carregadas sozinha. Talvez você seja esse líder que está sobrecarregado, que faz tudo sozinho. É você que ora, é você que lê, é você que canta, é você que dirige, é você que faz as reuniões. Para que isso? Deus não mandou a gente ser tudo isso na igreja, não. Cada ser humano tem capacidade para fazer algo. E eu posso ser um bom líder delegando. Reconhecer seus limites também é sabedoria. Moisés era um grande líder, mas ele precisava de ajuda. Muitas vezes tentamos dar conta de tudo sozinha, família, trabalho, ministério, emoção, e isso pode te gerar esgotamento, doenças, dores desnecessárias. Você precisa aprender que sabedoria é quando eu aplico os ensinos, é quando eu boto em prática tudo que eu sei. Se ninguém nunca te falou isso, estou te falando agora. Aprenda a ser um líder. Aprenda a delegar. Não é só você que sabe fazer as coisas. Muitas pessoas têm aptidões que podem ser aproveitadas. Jetro não era israelita, mas trouxe um conselho cheio de sabedoria. Deus pode falar conosco através de pessoas experientes, conselheiros, mentores. Só preciso estar atento à voz de Deus e realmente aplicar isso na minha vida. Dividir responsabilidade fortalece a comunidade, fortalece seu trabalho, fortalece seu ministério. Quando Moisés compartilha liderança, todo o povo passa a ser melhor atendido.
E isso pode ser aplicado na sua vida familiar, profissional, espiritual. Aprender a delegar traz equilíbrio e crescimento. Se você não sabe fazer isso, nós temos o Projeto Coragem, onde nós aprendemos juntos a fazer com que a nossa vida cresça, se fortaleça e que possamos agir com mais sabedoria, desenvolvendo nossa espiritualidade de forma que não venha a ser adoecedora. Liderança saudável forma novos líderes. Ao escolher homens capazes, Moisés também desenvolve outras pessoas para servir. E um verdadeiro líder não centraliza tudo, prepara outros para caminhar junto. Um verdadeiro líder tem liderados que caminham junto com ele. E ele vai ensinando, ensinando, porque ele não é líder para sempre. Um dia alguém vai assumir seu lugar. Reflexões para a nossa vida. Na vida emocional, é assumir mais responsabilidades do que conseguimos suportar, pode gerar estresse e desgaste. Deus não nos chama para caminhar sozinho, mas para viver em comunidade e apoio mútuo. Dividir tarefas e responsabilidades fortalece também os relacionamentos. Quando aprendemos a compartilhar a missão, o caminho se torna mais leve e produtivo. Ninguém foi criado para carregar tudo sozinho. Conselhos sábios podem transformar a nossa jornada. Esteja atento, atenta a ouvir a sabedoria das pessoas que estão ao seu redor. A liderança saudável envolve cooperação. Não é eu fazer tudo sozinho. É eu dividir tudo isso com os meus liderados. Deus trabalha através de pessoas ao nosso redor. Ele coloca pessoas para nos auxiliar. Você tem tentado resolver tudo sozinho ou tem permitido que Deus use as pessoas para caminhar com você? Quando aprendemos a compartilhar responsabilidades, descobrimos que a caminhada com Deus se torna mais leve e cheia de sabedoria. E quem é sábio aprende a dividir, compartilhar, ensinar outras pessoas, criar novos líderes. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, sua família, que você seja próspero em tudo e que você sim aprenda a ouvir sábios conselhos e colocar em prática. Não deixe de ler os detalhes abaixo do vídeo, de escolher vir caminhar conosco nos grupos de oração, nos grupos de mensagem, no nosso projeto, porque o projeto foi criado para te desenvolver, para te ensinar a ter essa vida de abundância. Deus abençoe e até nosso próximo momento de leitura da Palavra de Deus.